palavra de hoje está em Marcos capítulo 10, versículo 46. Eu quero fazer a leitura desses versículos, se você puder acompanhar junto comigo. E eu peço que o Espírito Santo consiga, ele consegue, que eu consiga dar conta de tudo que ele tem ministrado no meu coração com essa passagem, que certamente você já conhece. A cura de um cego. Certamente você já ouviu, já viu. E todas as vezes que eu lia, algo novo vinha ao meu coração. Até comentei com o Daniel ontem, eu vou parar de ler porque eu não vou mais dar conta, eu vou me perder tudo, porque é muita coisa. É muita coisa, irmãos. Eu não sei como tem sido a tua intimidade com a palavra, mas o Senhor, Ele está ansiando de entregar um fresco para você. Só você e a palavra, sabe? Ele está ansiando de ter momentos a sós com você, porque Ele tem tesouros para te entregar. Marcos capítulo 10, versículo 46. Então chegaram a Jericó quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade. O filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, e estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Quando ouviu que era Jesus de Nazaré, começou a gritar: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Muitos o repreendiam para que ficasse quieto, mas ele gritava ainda mais: Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus parou e disse: Chamem-no. E chamaram o cego. Ânimo, levante-se, ele o está chamando. Lançando sua capa para o lado, de um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a Jesus. O que você quer que eu lhe faça? Perguntou-lhe Jesus. E o cego respondeu: Mestre, eu quero ver. Vá, disse Jesus. A sua fé o curou. Imediatamente ele recuperou a visão e seguiu Jesus pelo caminho. Espírito Santo, sonda os nossos corações, sonda cada coração aqui. Pai, me faz invisível aqui na frente dessas irmãs, porque eu preciso que elas vejam o Senhor. Eu preciso que o Espírito Santo fale com cada uma aqui, porque é muito precioso o que Deus quer fazer nessa noite. Não olhe para a minha limitação, Senhor. Não olhe para a limitação de nenhuma de nós aqui, mas se manifeste através da tua palavra, em nome de Jesus. Queridas, o texto começa dizendo, então, chegaram a Jericó, quando Jesus e seus discípulos, juntamente com uma grande multidão, estavam saindo da cidade, e o filho de Timeu, Bartimeu, que era cego, estava sentado à beira do caminho pedindo esmolas. Queridas, eu não sei quantas vezes você já chorou por falta do teu pai aqui da terra. Teu pai, aquele que deu o espermatozoide. Não sei. Talvez você teve um relacionamento muito abençoado com o seu pai. Mas talvez não. Esse homem aqui, ele tinha um pai. Porque diz que ele era o Bartimeu. Significa, Bar é filho. Timeu. Ele era filho do Timeu. Inclusive sabiam quem era o pai dele. Mas nem fala o nome dele aqui. Ele tinha um pai aqui na terra, mas mesmo assim ele estava onde? Onde que ele estava? Sentado à beira do caminho pedindo o quê? Pedindo esmola. Talvez você a vida inteira, mas se eu tivesse tido um pai, se o meu pai tivesse me criado, se meu pai tivesse sido mais presente, as coisas teriam acontecido para mim. E nós colocamos a nossa esperança em homens. Que seja o nosso pai, mas ele continua sendo homem. Esse homem tinha um pai. E mesmo assim, ele estava sentado à beira do caminho.
Querida, a beira do caminho não é o caminho. Na beira do caminho nós pedimos esmolas espirituais. Porque talvez nós não estamos cegas dos nossos olhos, mas nós estamos muitas vezes cegas espiritualmente. E nós reclamamos, e nós estamos sentadas à beira do caminho, e nós achamos que esse é o lugar em que nós devemos estar, mas nós estamos à beira do caminho. Afinal de contas, eu estou vendo o pessoal que está no caminho. Mas estar à beira do caminho não é o caminho. À beira do caminho nós estamos sentadas e cegas. Nós não conseguimos produzir nada à beira do caminho. Nós estamos lá, sentadas, pedindo esmolas. E muitas vezes nós nos contentamos com esmolas. E achamos que está tudo bem. Nós fizemos um devocionalzinho de 10 minutos por semana, tomara que por dia. Isso é esmola espiritual, queridas. Quando eu abro o devocional lá, seja ele qual for, se ele é famoso, se ele não é famoso, isso é esmola porque passou pelo coração de outra pessoa e daí chegou até você. Nós temos que ter fome. É disso aqui, ó. É da palavra de Deus. Eu sou leitora de livros. E te digo, leia. Mas tem uma coisa que Deus me chamou a atenção desde o início desse ano, é Sheila, mais palavra. Porque ano passado eu li uns 30 e poucos livros. Li a Bíblia. Mas eu pensei, se eu tive tempo para ler 30 e poucos livros, quanto tempo eu tenho para ler a Bíblia? Quanto tempo mais que eu vou me alimentar? Eu não quero mais esmola. Eu não quero mais revelação que passa pelo coração de outro e daí me entrega, Senhor, eu quero ouvir a tua palavra diretamente ao meu coração. E esse ano, meu marido está aqui, não deixa eu mentir. O ano que eu mais tive experiências com Deus na minha vida. Porque foi o ano que eu mais me debrucei na palavra. Li alguns livros, acho que vou terminar com uns 20 ainda. Ainda a gente arruma tempo. Mas eu estou copiando a Bíblia esse ano. Eu pensei, não quero mais só ler. Eu leio e copio. Porque eu não me contentei mais com migalhas. E esse homem, querida, eu me vejo nele. Porque ele estava à beira do caminho, se contentando com migalhas. Só que, de repente, quando ele ouviu que era Jesus de Nazaré, ele começou a quê? Falar assim, cutucava o irmãozinho lá também, que devia estar na beira do caminho. Foi isso que ele fez? O que ele fez? Vocês falam? O que ele fez? Ele gritou. Porque quando ele teve uma noção de que era Jesus e ele era cego, lembrem? Ele não podia ver que Jesus estava vindo, mas ele reconheceu a voz. Provavelmente ele sentiu o cheiro da glória, ele sentiu o cheiro de milagre, ele sentiu o cheiro da presença de Deus. Alguma coisa tem que ter acontecido, queridas, porque ele de repente começou a gritar. Ei, filho de Davi, misericórdia de mim. É aquela coisa, sabe? O Senhor está nos convocando. E Ele está passando aqui nessa noite. Sinta o cheiro. Se você ainda não consegue ver, sinta o cheiro. Ouça a voz, reconheça a voz do Espírito Santo no seu coração, amada. Até que Ele abra os teus olhos espirituais e você veja a glória de Deus descer sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, para você ter vida transformada, para você ter a sua casa restaurada. Enquanto você não vê, sabe o que nós temos que fazer enquanto nós não estamos vendo? Gritar. Tem misericórdia de mim. E graças a Deus Ele nos responde todas as manhãs, Ele renova a misericórdia dEle sobre as nossas vidas. Ah, Jesus, tem misericórdia de mim.
E no versículo 48. Muitos o quê? Eu não estou sozinha aqui nessa noite. Vocês estão com a Bíblia aí. Muitos o quê? Repreendiam para que ele ficasse o quê? Era para ele ficar o quê? Muitos o repreendiam. E às vezes eram alguns que estavam ali do ladinho de Jesus, os mais chegados, os mais que parecem uns santos. Começaram a dizer: ei, para de incomodar o mestre. Para de nos atrapalhar, para de fazer barulho. Quantas vezes, né, queridas, nós abrimos a nossa boca para louvar, para adorar. E às vezes, talvez você não ouça a voz de alguém, mas Satanás vem, né? Não adianta orar. Não adianta clamar por misericórdia, não. Porque é isso que eles fizeram, hein? Fica quieto, não adianta. Aí, esse cego, que ainda não estava vendo, o que ele fez? É verdade. Não adianta mesmo clamar. Ele fez isso? Ele fez o quê? Ele gritou ainda mais: Senhor, Jesus, tem misericórdia de mim. Que vozes que você está ouvindo? Você está ouvindo aqueles que estão pedindo para você se calar? Você está orando já há tanto tempo pelo teu marido. Cara, larga de mão. Fica lá. É essa voz? Há tanto tempo que você está orando pelo teu filho. Aí você está ouvindo qual voz? Que diz para você: fica quieto, não adianta orar. Você até pode estar ouvindo essa voz. Mas em nome de Jesus você vai fazer que nem esse cego fez. Ele olhou, ele nem olhou. Veja só. Ele continuou ouvindo e sentindo que tinha alguém ali que podia transformar a sua vida. Querida, não desista. De algumas coisas você até tem que desistir, sabe? Que o Espírito Santo manda assim, para de lutar. Se o Espírito Santo diz, para de lutar por aqui, então não chamei você para lutar, você para de lutar. Mas, quando o Senhor diz, persevera, bata, porque eu vou abrir. Continue. Se você ainda está na beira do caminho, você não está no caminho, então continue. Porque, querida, você tem que estar no caminho. E ele continuou gritando. E aí, de repente, aconteceu o quê? Jesus ignorou ele. Vocês estão com vergonha? Eu que estou com o microfone aqui, meninas. Jesus não ignorou. Jesus fez o quê? Jesus fez uma coisa antes de chamar. O que ele fez antes de chamar? Ele? Meninas, não é qualquer um não que parou. É o Deus encarnado. Ele parou. Isso significa que ele mudou a agenda dele. Por causa de um grito. Por causa de alguém que gritou, que chamou, alguém que teve fé para não ouvir as vozes contrárias. O Deus encarnado parou. Ei, vou mudar o negócio aqui. Se eu tinha que chegar às 3, agora eu vou chegar às 4. Porque eu tenho uma coisa para fazer aqui. Eu senti fé, porque assim como aquele cego deve ter sentido a fragrância de Jesus, aquele Jesus, Deus encarnado, certamente sentiu a fragrância que saía daquele homem e parou. Peraí, eu gostei desse cheiro. Deixa eu ver o que ele precisa. Ele era Deus, querido. Ele sabia o que aquele homem precisava. Mas ele parou e mandou chamar. E quem que ele
pediu para que fosse chamar aquele homem? Quem? Os que pediram para ele ficar. Deus faz umas reviravoltas na nossa vida, querida. Aquele que um dia... Sabe, até nessa cena, eu consigo imaginar uma ironia, sabe? Sabe aquelas cenas assim que tá a estrela de cinema passando, daí tem os guarda-costas? E aí no filme geralmente acontece isso, que daí o João Ninguém lá, que conheceu em outro momento a estrela de cinema, aí de repente aquela estrela de cinema está passando, aí aquele João Ninguém que conhecia a estrela de cinema, mas os guarda-costas não sabiam que ele conhecia. Aí ele vai, né, para tentar, ô fulaninha, quem é você para falar com ele? Eu imagino uma cena dessa. Aí Jesus, sentindo aquela fragrância, daquela fé vinda daquele homem, ele para. E nessa história, como se aquela estrela parasse, não, mas essa voz aí que está gritando eu conheço. Querida, sabe quando você está clamando por milagre? Sabe por que Jesus conhece a tua voz? Porque você já ora quando você não precisa de milagres. Ele já reconhece a tua voz, ele já teve encontros contigo, ele já sabe quem você é. Para que quando você precisar clamar e gritar, ele vai reconhecer, ele vai saber. Porque ele já está acostumado com as suas orações. E aí ele para e diz, manda chamar. Porque esse aí eu quero conversar com ele. E aí aqueles tiveram que se humilhar. E dizer, ei, ele está te chamando. Mas ainda eles falam assim, ânimo. Ah, queridas, eu consigo imaginar essa cena das pessoas que me mandaram ficar quieta. Chegar para mim e dizer, ânimo. Mas, gente, é uma coisa que eu tinha até agora, era ânimo, eu estava gritando. Não é verdade? Aquele cego estava gritando. Se tinha uma coisa que ele não precisava, era de ânimo. E, em outras versões, diz coragem. Para que mais coragem? Para gritar no meio da multidão. Tudo que ele tinha era ânimo e coragem ali. Aí aquelas pessoas tiveram que se humilhar e dizer, viu, se anima aí. Eu consigo até ver uma ironia, sabe, na voz daquelas pessoas. Se anima. Ele te ouviu. Eu acredito que está te chamando, inclusive. Porque, assim, eles devem ter feito de um jeitinho assim, meio com vergonha, né? Porque eu mando a pessoa ficar quieta. Aí depois vem Jesus e diz, chama ela. Jesus está te chamando nessa noite. Ouça essa voz. Não deixa que as amarguras que você tem daqueles que mandaram você se calar seja mais alto. Porque aquele homem podia muito bem ficar ofendidinho e dizer, vocês me mandaram ficar quieto, eu que não vou agora. Não é verdade? Eu não vou fazer o que vocês estão pedindo. Vocês me mandaram calar a boca. E aí, guarda mágoa. E quantas vezes nós guardamos mágoa? E o milagre está ali, queridas. O milagre está ali para acontecer, mas você ali se engana. E se tem uma coisa que eu sei que nós mulheres fazemos é se emburrar. Levanta a mão aqui, quem nunca se emburrou? É coisa de mulher. Aí a gente se emburra, se ofende e deixa de receber aquilo que Deus está pronto para fazer na nossa vida, porque a gente achou que era grande coisa e era muito preciosa para ficar acariciando as nossas ofensas, acariciando as nossas feridas. Perdoa. Cara, perdoa. Porque o milagre está ali. Não importa quem foi que te chamou. Não importa se é a Sheila aqui falando. Deixa o Espírito Santo falar com você. Ah, mas eu não gosto da Sheila. Deixa o Espírito Santo falar com você. Amém? Por isso que eu digo, Senhor, me faz invisível. Eu sei que a minha voz é a mais bonita de todas. Às vezes eu grito mesmo. Até tento tirar aqui, ó. Você fecha um pouquinho. Ai, não gosto que ela, às vezes ela grita. Não se ofenda, querida. Não perca a oportunidade de ser abençoada nessa noite. Amém? Aleluia! O Senhor quer tratar feridas aqui.
E se ele precisa me usar para ser a representante da ferida, que ele me use. Mas deixa para trás. Vai em direção ao caminho, como fez esse homem. Lançando a sua capa para o lado, deu um salto, pôs-se em pé e dirigiu-se a quem? A quem ele foi? Queridas, mas ele era cego. Como que ele foi? Como que ele sabia onde é que Jesus estava? Mas a palavra não mente, diz que ele se dirigiu a Jesus. Então eu tenho certeza que existia algo sobrenatural naquele homem que atraía as pessoas, nem que sejam cegas. E nessa noite, se você está cega espiritualmente, eu confio num Deus que vai te levar até Jesus para que você tenha uma conversa. A conversa que esse homem agora teve. Jesus pergunta para você. Versículo 51. O que você quer que eu lhe faça? Não parecia óbvio, queridas. Ei, Jesus sabe o que tu está sentindo aqui. Ele sabe o problema que tu enfrenta lá na tua casa. Ele sabe a dor física que você tem, a enfermidade que você tem. Ele sabe a mágoa que você carrega. Mas nessa noite, o Deus encarnado ali está fazendo uma pergunta para nós hoje. O que você quer que eu te faça? Consegue ouvir? Fecha teus olhos. Fecha. Ouça o sussurro de Deus te perguntando: o que você quer que eu te faça? Ai, aleluia, Senhor. Tem tanta coisa, né, queridos, que nós queremos que Ele faça. Mas Ele trouxe você aqui nessa noite para te dar a oportunidade de responder para Ele o que você quer que eu te faça. Tem muita gente que não está aqui hoje. Você está. E Ele está perguntando para você, eu não tenho medo de dizer, eu estou na presença de Deus agora dizendo, queridas, para você. Eu não tenho medo de dizer isso. O Senhor está te perguntando o que você quer que eu te faça. Aleluia. E aquele cego respondeu. Ele poderia até ser arrogante e dizer, você não sabe, mas tu não é Deus, tu devia saber. Não deixe essa arrogância, não deixe, querido, seu orgulho ser maior. Ele só respondeu, mestre, eu quero ver. Que os teus olhos espirituais nesta noite se abrem. Porque aquele homem, ele estava à beira do caminho. E ele tinha um pai terreno. Mas isso não era a forma da vida dele ser resolvida, porque mesmo assim, ele era um mendigo pedindo esmolas. Pare de colocar no ser humano a provisão que você precisa para a tua vida. Seja pai, seja mãe, seja avó, seja teu patrão, seja a tua empresa, seja teu marido, seja teu filho, não importa. A tua provisão vem de quem é o caminho. Mestre, eu quero ver. Você precisa dizer para ele o que você quer. Terminando. Vá, disse Jesus. Vá, mulher. Ah, mulher, vá. Você vai voltar para sua casa. Vá depois, sentar ali nas mesas, ter a comunhão entre as irmãs. Vá. A sua fé te curou.
que as suas enfermidades espirituais, emocionais e físicas sejam curadas nessa noite. Em nome de Jesus. Imediatamente, ele recuperou o quê? A visão. O Senhor está abrindo olhos espirituais aqui para você recuperar a visão dos teus sonhos, das promessas dele para a sua vida. E o que ele fez? O que esse homem fez? No final, ele seguiu à beira do caminho? Não, ele foi pelo caminho. Ele saiu da beira do caminho. Ele não vai mais precisar mendigar. Você não precisa mendigar. Você tem todo o pão que você precisa aqui. Todo o pão que você precisa está aqui, querida. Toda a provisão que você precisa para a sua vida, para a sua casa, para você ser uma mulher sábia, uma esposa sábia, uma mãe sábia, uma filha sábia, uma ovelha sábia. Seja o que você faz, o trabalho que você ocupa, a profissão que você tem, a sabedoria que você precisa está aqui, o pão fresco está aqui. Pare de mendigar. Amém? Porque assim nós teremos a nossa vida transformada, nós começaremos a ver, porque nós estaremos no caminho, e no caminho a fé é ativa. A fé faz acontecer milagres, a fé traz perdão, a fé traz cura, a fé faz com que no caminho nós consigamos viver aquilo que nós não vivemos à beira do caminho. Chega de beira do caminho. Amém, queridas? E nessa noite nós vamos dar um passo para sairmos da beira do caminho. Porque nós não mendigamos mais espiritualmente o Senhor Jesus. Ele está abrindo os nossos olhos espirituais nessa noite. E eu gosto de dizer, algumas vezes fica sem graça comigo, talvez você veio por causa da galinhada, que vai estar uma delícia e Deus vai nos abençoar com essa galinhada. Mas isso foi apenas a isca que Deus usou para trazer você aqui nessa noite. Amém? Pão fresco já está na mesa. E tem uma frase que eu escrevi aqui, eu tenho muita dificuldade de seguir o roteiro. O Espírito Santo ainda vê o meu roteiro, graças a Deus. Mas tem uma frase que eu escrevi grande aqui, que eu quero que você leve para o seu coração, para não esquecer. Eu botei aqui. Filhas do rei não vivem de migalhas espirituais à beira do caminho. Elas vivem se alimentando do banquete servido na mesa da sala do trono. Nós não nos alimentamos de migalhas na beira do caminho, porque nós somos filhas do rei. E o nosso lugar é a mesa, na sala do trono, com o rei, com o banquete espiritual. Amém.